Perdoe as ofensas. O perdão das ofensas nos liberta das prisões do rancor que guardamos dentro de nós. Você é o principal beneficiado do perdão, pois verá as algemas do ódio sendo quebradas. Você será livre do passado que tanto lhe adoece e tira o seu bem-estar e sua saúde. O perdão vai lhe trazer vida novamente. Você verá um sopro renovador lhe atingir. Perdoe aquele que lhe ofendeu e você encontrará novamente o caminho da paz. Disse Jesus Cristo: perdoe para que sejais também perdoado. Esta é a lei de Deus. Desaba o velho mundo em treva densa, e a guerra como um lobo carniceiro ameaça a verdade e humilha a crença. Nas torturas de um novo cativeiro,
de alegria. Sheila, Sheila, bendizemos tua presença, flor divina em nossa crença, como estrela não brilhou. Sheila, Sheila, vem guiar os peregrinos nos mistérios dos destinos, afastando a escuridão. Sheila, irmã querida, oi da fraternidade, entre as flores do Senhor, és a delicada rosa, perfumando o espinhador. Sheila, Sheila, quando ouvimos tua voz, e sentimos teu perfume, Senhor, quanta harmonia. Sheila, Sheila, nossas almas comovidas, de esperanças refloridas, cantam hinos de alegria. Sheila, Sheila. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nos caminhos mais seguros, junto dele eu vou, e para sempre o seu nome eu honrarei. Se eu encontro mil abismos nos caminhos eu vou, segurança sempre tenho em suas mãos. Tu és, Senhor,
isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. No banquete em sua casa, muito alegre eu vou. Um lugar em sua mesa me preparou. Ele unge minha fronte e me faz ser feliz, e transborda a minha taça em seu amor. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Por isso nada em minha vida faltará. Bem à frente do inimigo, confiante eu vou. Tenho sempre o Senhor junto de mim. Seu cajado me protege e eu jamais temerei. Sempre junto do Senhor eu estarei. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Dominar o instinto. Ó Deus, liberta-me da tirania do instinto que me impede os voos da tua direção. O instinto me rebaixa e me escraviza ao sexo, ao orgulho, à vaidade, ao vício e à corrupção. Torna-me um joguete incapaz de libertação. Este instinto nasce nas entranhas do meu ser, da mesma maneira que aí nasce a vocação para a liberdade, a necessidade da fé e a grandeza da esperança. E é para esse ponto mais íntimo que encaminho agora os meus pensamentos de resistência, de disposição, de dominar-me e de construir, mesmo frente às dificuldades mais fortes, um futuro de paz. Fortalece-me nestes propósitos. Que eu possa olhar sem cobiça ou ambição, trancar a palavra ferina e montar um esquema de defesa íntima. Dá-me ampliada visão do bem, do valor do amor e da paz e sustém-me em pé diante da influência do vício e das más companhias. Obrigado, obrigado. Boa noite, companheiros.
Nesse instante, nós iniciamos a nossa reunião da noite, pedindo a proteção do alto, a proteção dos nossos irmãos mentores, os nossos anjos guardiões que possam estar presentes na vida de cada um. Pedindo a Jesus, a Aniceto, que dirija a reunião da noite em benefício de todos nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia, e dá hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não deixei cair em tentações. E livra, Senhor, de todo mal. Sobre o poder, é o reino e a glória para todos sempre. Com essa prece, iniciamos nossa reunião da noite, em nome de Jesus. Que assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Meus irmãos, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos juntos, fazermos uma reflexão juntos sobre ensinamentos do Livro dos Espíritos, que é o livro básico, né, da doutrina espírita. Ele foi o primeiro livro codificado por Allan Kardec. E ele é um livro que traz a síntese da filosofia espírita. Ele é um livro que é dividido em 4 partes. A primeira parte trata de Deus, né, da criação divina. A segunda parte é a parte que fala do mundo espírita e a sua relação, né, com o nosso mundo físico. Então a gente tem essa visão dessa inter-relação entre esses dois mundos, o mundo espiritual e o mundo físico. A terceira parte trata da filosofia moral, né, das leis morais, leis naturais, que é basicamente o ensinamento de Jesus. Porque quando Jesus veio até nós, ele, através dos exemplos, dos ensinamentos que ele deu, que ele deixou, que os apóstolos conseguiram capturar e nos deixar os textos escritos no Novo Testamento, Jesus trouxe por trás desses ensinamentos uma filosofia, né, de como a gente deveríamos proceder, como nós deveríamos agir para nos tornarmos seres melhores. Se a gente for olhar os ensinamentos dele, ele traz essa filosofia, que foi uma forma didática que ele encontrou para o ser humano daquela época, pela capacidade de compreensão do ser humano da época, entender as leis de Deus, as leis naturais, aquelas que nos mostram os valores morais que devemos perseguir para estarmos afinados com Deus. Então,
essa terceira parte, ela traz essa filosofia, esses ensinamentos das leis naturais. E a última parte fala das penas e gozos futuros, né? As penas e gozos na atual vida e na vida futura. É a parte que ele fala o que a gente colhe com as nossas ações. A gente sofre as consequências nessa vida, ou na outra, ou um pouco aqui, um pouco na outra. Não. Então, ele traz esse ensinamento para a gente. Então, o Livro dos Espíritos é essa junção desses 4 conteúdos, que depois foram, inclusive, desdobrados em 4 livros distintos, né? A primeira parte virou a Gênese, a segunda parte, né, que é da criação, virou a Gênese, a segunda parte, que é a do mundo espírita e essa inter-relação com o mundo físico, virou o Livro dos Médiuns. A terceira parte, que traz as leis morais, né, a filosofia espírita, a filosofia trazida por Jesus, virou o Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta parte virou o livro O Céu e o Inferno, né, onde que ele traz, através de relatos de espíritos, né, como esses espíritos estavam no mundo espiritual e a consequência dessa condição deles em virtude de como eles agiam aqui. Então mostrava isso, o impacto na vida espiritual das nossas ações aqui no mundo físico, né? Então isso é a filosofia espírita em seu conjunto. O nosso estudo de hoje, né, do Livro dos Espíritos, ele está abordando a segunda parte do Livro dos Espíritos, que é a parte em que fala do espírito, da vida espírita, e especificamente ele trata da forma e ubiquidade do espírito. Bom, a forma, né, como é que é o espírito? Como é que é a forma dele? E isso já foi estudado nas questões que antecederam a questão de hoje. Ubiquidade, né, é aquela característica do espírito se fazer presente em qualquer lugar. A capacidade dele de estar presente em qualquer lugar. E a pergunta feita por Kardec, né, os espíritos que contribuem para a codificação, que é a questão que nós vamos estudar hoje, é a questão 90, foi a seguinte: o espírito que se transporta de um lugar para outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado para onde deseja ir? Então, a pergunta basicamente está questionando os espíritos o seguinte: olha, se o espírito tem a capacidade de ir em qualquer lugar, então está aqui, quer ir para o outro lado do mundo, ele vai, beleza. Mas ele tem noção da distância que ele percorre? Ele consegue perceber esse deslocamento, igual a gente percebe quando a gente está no avião, por exemplo. O avião está voando lá a 600 km por hora, e a gente 300 km por hora, 400 km por hora, e a gente percebe esse deslocamento. Ou ele não percebe isso, ele
Tá aqui, ele já desperta lá onde ele queria ir. Então essa é a pergunta. E aí os espíritos respondem. Um e outro. Significa que ele percebe esse deslocamento em algumas situações, em algumas condições, ou ele já está aqui e desperta no outro lugar onde ele desejava ir. Mas isso ocorre, gente, como foi visto na questão anterior, numa velocidade muitas vezes maior do que a velocidade da luz, que é a velocidade mais rápida que a gente conhece hoje na física, né? A gente usa como referência a velocidade da luz. É muito mais rápido. A velocidade é do pensamento. Pensou, chegou. Mas ele percebe, então, mesmo assim, com essa velocidade absurda, ele percebe o deslocamento? Gente, o que a gente precisa entender é que tudo depende do grau de evolução dos espíritos. É evidente que um espírito atrasado, e quando eu digo atrasado, eu estou dizendo atrasado no sentido intelectual e moral. Os dois. Quando esse espírito é atrasado, ele age de forma semelhante à nossa, do homem encarnado. Porque ele está pesado, ele está preso às coisas da terra e do mundo. Ele não se coloca na condição de um ser espiritual que é. Ele não consegue entender isso. E ele, então, desloca de forma grosseira, como nós nos deslocamos e precisamos do auxílio das nossas invenções, das nossas máquinas para poder deslocar de forma mais ágil, mais rápida, né? Mas o espírito, à medida que ele vai evoluindo intelectualmente e moralmente, ele vai criando uma capacidade de deslocar com o pensamento. Ele deseja algo e aquele algo se realiza. E a percepção dele vai depender da vontade dele. Se ele quiser perceber, mesmo sendo fração de segundo, ele vai perceber. Ou, se ele não desejar, vai estar aqui e já vai despertar aonde ele queria estar. É como sair daqui e cheguei ali, instantaneamente. Isso tudo vai depender da vontade do espírito. O que é importante a gente entender é que à medida que a gente evolui, nossas faculdades elas vão ficando muito mais aguçadas e a nossa capacidade de percepção aumenta muito mais. Se nós, enquanto encarnados, temos os 5 sentidos para percebermos o nosso mundo, o que está ao nosso redor, à medida que eu volto para a vida espiritual, eu vou ter percepções que eu tinha quando encarnado e muitas outras qualidades que eu vou adquirindo à medida que eu vou evoluindo, conhecendo Deus, os mecanismos da vida, da criação. E aí nós vamos nos desenvolvendo nesse caminho, nesse universo. Então, essa capacidade de deslocamento, de estarmos saindo de um ponto e chegando a outro no universo, ela vai se tornar cada vez mais ágil e rápida à medida que nós nos evoluirmos mais intelectual e moralmente. Se eu vou adquirindo valores intelectuais que me permitem compreender a grandeza do universo e valores morais que dão às minhas escolhas, às minhas decisões
um sentido de valor agregado, em que o objetivo do meu deslocamento tem um sentido importante, não só para satisfazer o meu desejo pessoal, mas de auxiliar, levar o auxílio, de atender uma necessidade, de socorrer um necessitado. À medida que eu vou adquirindo isso, associado à minha capacidade intelectual que vai aumentando, eu vou criando condições de atuar no universo de forma mais rápida, mais eficaz, atendendo cada vez mais pessoas. Tanto que Deus é bom. Ele permite a nós, à medida que nós formos nos esforçando, nos aperfeiçoando, permite a nós criarmos condições de agirmos cada vez mais e melhor. Isso é o amor de Deus nos dando a oportunidade de vivenciar esse amor, colocar esse amor em prática para as pessoas com quem nós nos relacionamos e convivemos, nossos irmãos de jornada evolutiva. Então, que nós possamos, meus irmãos, nos esforçarmos cada vez mais para compreender Jesus, compreendermos a doutrina espírita e lutando para evoluirmos mais moralmente, né? Combatendo o egoísmo que nós infelizmente ainda carregamos, combatendo o orgulho, esses sentimentos que ainda nos prendem à terra, ao mundo. E à medida que a gente for exercitando cada vez mais a caridade, a humildade, e estudando mais, aprendendo mais, conhecendo mais, tanto as ciências físicas como as ciências morais, né? Os ensinamentos morais, à medida que eu vou compreendendo cada vez mais, eu vou me tornando um ser espiritual melhor e me colocando na condição de ser um espírito que possa agir no universo, atuar nessa característica que os espíritos nos apresentam. Então, a resposta a essa pergunta que os espíritos deram, né, foi a seguinte. Então, o espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado para onde deseja ir? Foi a pergunta, a resposta. Uma e outra coisa. O espírito pode perfeitamente, se o quiser, dar-se conta da distância que atravessa. Mas essa distância pode também desaparecer por completo. Isso depende de sua vontade e também de sua natureza, se mais ou menos depurado. Então, quanto mais depurado, mais evoluído, mais conhecedor das leis morais e mais intelectualmente desenvolvido, mais ele pode agir dessa forma. Quanto menos, mais lento é esse processo, né? Então, meus irmãos, que nós possamos nos esforçar cada vez mais para nos colocarmos cada vez mais aptos a atuar na obra de Deus, nessa seara do bem, do amor, tendo mais oportunidade de trabalho e agindo cada vez mais em benefício dos irmãos que possam necessitar dos nossos auxílios. Que assim seja. Boa noite. Obrigado.
Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite, que a paz do Mestre Jesus possa estar presente entre nós. Na casa de Aniceto, o grupo da Fraternidade Espírita Aniceto apresenta nesta noite, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, o tema que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Nos itens da caridade moral e a caridade espiritual. Vamos procurar desenvolver o tema da caridade com muito amor, com muito carinho. A caridade moral, a caridade material. Viemos de longe na caminhada evolutiva. De tão longe viemos na busca do Cristo, que nós achamos famintos e estropiados, cansados e aflitos, exaustos no escaldante deserto de nossas lutas espirituais. Ainda que exausto, esse é o momento de vencermos a sensação dilacerante do fracasso. É o instante de consolidarmos nossas esperanças, saciando nossas necessidades com o alimento divino. Quando Dr. Bezerra de Menezes pronunciou o discurso Atitude de Amor, hasteando a bandeira da humanização para a comunidade espírita, ele nos convocou para uma árdua missão do progresso. Aceitamos nossa humildade. Aceitamos que somos humanos, simplesmente seres humanos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe apenas à esmola, que abrange em todas as relações com os nossos semelhantes, que trata dos nossos inferiores, iguais ou superiores. Jesus recomendou, com isso, que os nossos atos e pensamentos devem ser tratados com seriedade. Porque diz respeito ao relacionamento com semelhantes, que devemos lembrar que existe uma lei de ação e reação, de causas e efeitos, que diz que fazemos com o nosso próximo demandará, em resgate advindo daí, os sofrimentos que na terra todos experimentam. Uma vez que transgredimos a lei divina, as riquezas terrenas são legados transitórios de Deus para o desempenho do nosso aprendizado. Se desejamos ser generosos, temos que fazer com que os outros compartilhem enquanto estivermos na terra, e não após a morte física, quando estamos deixando um legado que não nos pertence e que Deus concedeu de forma provisória. A quantidade de esmola é relevante perante a Deus.
Tão grande ainda a inferioridade humana, que até mesmo no meio espírita encontra dificuldades para a verdadeira colocação do problema espiritual da caridade, seja moral, seja material. Muitos interpretam em termos materiais, apegados ao conceito da caridade como esmola, e outros, em contraposição, condenam o aspecto material da caridade, apegando-se apenas ao conceito de caridade ajuda espiritual através de conselhos ou prece. A caridade, entretanto, é como a luz, que sendo única, se manifesta por várias formas. A caridade moral, a caridade material. São ensinamentos que nos traz à tona vários problemas e várias situações. Nos encontramos em uma pequena cidade em que um velho oleiro, muito dedicado ao trabalho, certa feita adoeceu gravemente e entrou a passar por necessidades enormes. Os parentes aos quais ele mais servira morava em regiões distantes e mesmo assim ignoravam a sua situação de enfermo. Sem ninguém que o auxiliasse, passou a viver da caridade pública. Mas, quando esmolava, caiu na via pública, quebrando uma das pernas, sendo obrigado a recolher a cama por longo tempo. Chorando, amargurado, numa noite, fez uma prece. Rogou a Deus alguma consolação para os seus males. Então, dormiu e sonhou que um anjo lhes apareceu, trazendo a resposta pedida. O mensageiro do céu conduziu-o até o antigo forno em que trabalhara, mostrando-lhes alguns formosos vasos de sua produção e perguntou: como é que você conseguiu realizar trabalhos assim tão perfeitos? O oleiro, orgulhoso de sua obra, informou: usando o fogo com cuidado e com muito carinho, no serviço da perfeição. Alguns vasos voltaram ao fogo intenso 2, 3 vezes, e sem o fogo 2 ou 3 vezes. E sem o fogo, realizaria sua tarefa? Indagou o missionário. Nunca, respondeu o velho, certo que afirmava. Assim também esclareceu o anjo bondoso. O sofrimento e luta são as chamas invisíveis que o nosso Pai Celestial criou para o embelezamento de nossas almas, que um dia serão vasos sublimes e perfeitos para o serviço do céu. Nesse instante, o doente acordou, compreendeu a vontade divina e rendeu graças a Deus. A caridade, conforme ensinou Jesus Cristo, deve ser desinteressada, pois, desse modo,
o ato não passará de mera hipocrisia. Os que assim procedem estão, na realidade, recebendo aplausos dos homens e, com isso, nada mais têm a receber na vida futura. Uma vez que já terá recebido o seu galardão na terra. A caridade material é o que todos fazem e conhecem. Oferecem as obras, têm piedade dos que têm pouco, dos que passam fome, dos enfermos, dos que não têm teto. Procuram doar, mostrando que fizeram a caridade. Exemplificou Jesus o amor ao próximo na parábola do bom samaritano, mostrando à humanidade que a virtude da caridade é uma disposição da criatura com seu semelhante, através de um sentimento de solidariedade que nos impele a servir, mais do que sermos servidos. De todos os ensinamentos, o Mestre ressaltou e avultou o sentido da caridade, recomendando que nos tornemos por todos os meios possíveis úteis aos nossos irmãos, uns aos outros, como Ele nos amou. Que perdoemos sempre, que façamos aos outros como quereria que nos fizesse, aplicando os seus ensinos, construindo na terra o reino de felicidade pela vigência da lei da fraternidade em todo o seu esplendor. Há muitas maneiras de fazer a caridade. Em pensamento, em palavras e em ações. Em pensamento, através da oração em favor dos que sofrem, tanto no plano material como no plano espiritual, enviando a eles melhores votos de simpatia e de solidariedade fraternal. Em palavras, com bons conselhos, esclarecimentos sinceros, vindo da razão e do coração, palavras de ânimo aos desesperados, descrentes e aos doentes de toda a natureza. De ação, doando nosso tempo, nossos recursos financeiros, nossa boa vontade para com semelhantes, sem obras e sem fatos exteriores, sem a projeção externa, sem a materialização de nossos sentimentos e de amor no mundo da matéria. Poderemos ter fé e esperança, mas não temos caridade. Para que esse sentimento de bondade se exteriorize, é necessário fazer com que os corações se exteriorizem segundo os ensinamentos de Jesus. Na mensagem de Jesus para as criaturas, ele diz: Deus é Pai, e os homens são todos irmãos. Pelas palavras de Jesus, entende-se que o único caminho é a prática da caridade com humildade. E esta reside no amor aos próximos como a nós mesmos, e no socorro que se deve prestar com brandura e humildade, para não tornar penoso a quem recebe o auxílio moral ou intelectual. Dispensados
nas literaturas espíritas, sempre tem orientação de que no plano espiritual, no departamento de reencarnação, os espíritos são preparados para se reencarnar, sob a orientação de espíritos maiores, para que possam reunir aqui na Terra por afinidade e participar de trabalhos espirituais. Um exemplo nós temos a citar. 3 jovens que reencarnaram com compromisso de se encontrarem aqui na Terra, que por afinidade uniram com o desejo de desenvolver os estudos da doutrina espírita. Temos como exemplo João, Pedro e Maria. Ela, a mediunidade aflorada, fazem o culto do Evangelho do Lar em casa de Maria. Para melhor desenvolver, alugam uma sala numa rua próxima ao trabalho material dos companheiros. Iniciando uma reunião semanal de estudos. Em breve aproximam-se outras pessoas necessitados e curiosos. Em breve, a reunião de passe e tratamento fora criada. Com o aumento do trabalho, foi criado a reunião pública semanal. Aumentam os frequentadores. E a reunião de estudo, sendo que o salão fica pequeno. Formam uma diretoria com companheiros que estavam praticando e participando dos trabalhos. Decidem comprar um lote e ali construir a sede do Centro Espírita, com vários departamentos. O trabalho passa a ter reunião semanal de tratamento e cura. Cria-se o Departamento de Assistência Social Espírita e Material. Aumenta o número de frequentadores e também de enfermos da alma e da matéria. Devido à amizade, à fraternidade, João e Maria se unem através do casamento. O trabalho da casa espírita aumenta. Médios têm desenvolvido as suas faculdades sobre a orientação de Maria. João, fazendo uma viagem em função do seu trabalho material, sofre um acidente e desencarna. Todos do Centro Espírita sentiram o desencarne de João. Maria sentiu sua falta no lar e no Centro Espírita. Pedro procura auxiliar, mas a amiga deixou-se levar por uma apatia muito grande, voltando às reuniões que ela dirigia. Vários amigos da casa espírita passavam em sua casa, oferecendo carona. Ela alegava estar com dor de cabeça, dor de estômago e etc. Foi afastando da casa espírita e dos amigos, abrindo oportunidade para sugestões de espíritos menos felizes. Mudou para um bairro distante. Nunca mais tiveram notícia da Maria. Passado um longo tempo, os trabalhos da casa espírita sempre aumentando. Novos trabalhadores estão participando dos trabalhos. Pedro
um dia recebe o pedido de socorro através de uma carta. Ele convida um companheiro da casa e vão à procura da enferma. Chegando no local, notam que era uma casa de prostituição. Procurou por ela. Enferma, foram levados para um quarto no fundo do imóvel. Notou o estado de pobreza, móveis estragados, sujeira por todos os lados. Na cama, uma mulher em estado de enfermidade grave, tuberculose em estado avançado, magra, pálida e a tosse persistente. Ali estava a sua amiga e companheira de trabalho espiritual, Maria. Pede ao amigo que estava junto que voltasse à casa espírita para levar uma ambulância. A ambulância chega. Maria foi colocada na mesma e foram para o centro espírita. No centro espírita, deram um banho, trocaram de roupa, foi colocada em uma maca, foi levada para a sala de tratamento e cura. Muitos dos trabalhadores não sabiam que Maria fora a fundadora, médium de cura por longo tempo no centro espírita. Foram reclamar ao Pedro. Por quê? Pedro pediu às mulheres para colher flores no jardim do centro, colocar água para ser fluidificada. Uma música que era usada nos tratamentos de cura, inicia-se o tratamento de Maria. Ela, por sua visão mediúnica, vê aproximar vários espíritos de luz. Junto estava João, que foi seu amigo e esposo. Aproximou, estendeu seus braços, e ali Maria desencarna. É levada nos braços de João para uma colônia espiritual para o tratamento. A caridade moral e espiritual ali fora realizada. A necessidade de caridade, segundo São Paulo, não pode faltar em nossas reflexões. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. A caridade é paciente, é branda, benfazeja. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanece mais, dentre elas, a mais excelente é a caridade. A caridade moral é o único caminho para a harmonia íntima, pois ela nos impulsiona ao amor ativo, constante, em todos os setores e momentos de nossa vida. Kardec sentenciou que fora da caridade não há salvação. Meus amigos, companheiros, aqui está uma mensagem ditada pelos amigos espirituais. Aqui está a mensagem da Casa Espírita, Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Niceto. Que Deus ampare e proteja a todos nós, agora e sempre. Assim seja.
Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.